Fala pessoal, estamos aqui diretamente para dar continuidade ao nosso curso. Vamos pegar aqui e relembrar algumas coisas muito importantes que a gente precisa já começar a aprender a fazer. Vamos hoje conversar sobre a introdução ao argumento propriamente dito. Para nossa definição, o argumento ele é a parte de todo o processo que a gente vai criar, que ele tem como principal eixo norteador a defesa da tese. Então, a tese que a gente já está estudando, ela é o pilar do nosso texto, do nosso argumento, é a parte que vai defender a tese. Eu defendo, isso é uma visão pessoal, que o argumento ele é abstrato. O argumento é abstrato porque ele é uma ideia. E esse argumento ele vai se tornar concreto no desenvolvimento. O argumento nada mais é do que o porquê de uma tese. É o que sustenta a sua tese. Então, você vai pegar um tema qualquer, sei lá, circa, você vai ter uma tese. A seca é produto de um estado ineficiente, então essa é a tua crença, e o porquê do seu argumento, e o porquê da sua tese, chama-se argumento. Agora a gente vai pegar esse argumento e vai fazer o processo de desdobramento do argumento. Então vamos aprender a desdobrar o nosso argumento. Então, como que a gente desdobra o argumento, quais são os elementos inegociáveis dele, a gente vai logo captar, são na nossa estrutura básica, claro que não é, a gente piora muito isso, mas por Enem já dá muito bem. Nosso desdobramento do argumento, que a gente vai chamar a partir de agora de desenvolvimento do argumento, a partir de agora chama-se D1. Então, quais são essas quatro partes? Vamos lá. Primeira parte, o tópico frasal. Vamos falar dele hoje. O tópico frasal é a parte do argumento que tem como principal prerrogativa, tem como principal função, apresentar o argumento para o seu receptor e conectar-se à tese. Segunda parte, o aprofundamento do tópico. O aprofundamento do tópico frasal. Aqui é o 2.1, aqui o 2.2. Terceira parte. Terceira parte a gente tem a comprovação. Comprovação. O embasamento teórico que vai sustentar a nossa reflexão. Muito importante também. Quarta parte, a conclusão do parágrafo. Conclusão do parágrafo de argumentação. Repara que eu não estou falando em conclusão de redação nem em proposta. Eu estou falando sobre conclusão de parágrafo. Qualquer redação exemplar que você pegar para ler, que eu passar para você, de antemão estou te garantindo, você vai ter que analisar que o argumento, o desenvolvimento tem esses mecanismos. Então, mais uma vez, retomando, o tópico frasal. Segundo, o aprofundamento do tópico. Terceiro elemento, a gente vai falar sobre a comprovação, a citação comprobatória. E quarto elemento, mas não menos importante, a conclusão do desenvolvimento. Esses quatro termos são os termos basilares para a gente começar a falar de argumento. Outra coisa muito importante, eu posso fazer uma série de variações aqui dentro, mas essas quatro partes são funções. A maioria das redações apresentarão essas funções exatamente nessa mesma ordem, certo? Então vamos lá. Conversar sobre isso, a gente precisa um pouco entender sobre estrutura argumentativa de uma redação com foco no passado, de uma redação causal. Então a gente precisa entender um pouco sobre algo que daqui a pouco vai se tornar bem complexo, uma mega pirâmide, que é a nossa estrutura causal.
Então vamos lá devagarzinho na maciota. Imagina que a banca, tá aqui a banca, essa entidade abstrata linda, essa banca te deu um tema, e esse tema para você tornou-se um P, né? Um problema. A questão que a gente vai analisar na nossa redação. Bom, imagina você que esse problema seja como, sei lá, problema da miséria. Melhor, problema da violência, só para a gente ter um exemplo mais fácil. E violência é um problema, é um grave problema social, é um complexo panorama social. Eu vou pegar a violência, que é o meu problema, e vou buscar a causa, o fator gerador, um dos elementos mais prioritários para a gente conseguir pensar nossa redação. Causa, eu pensei em desigualdade social, fenômeno que tem correlação inerente com o cenário de violência. E a partir de agora a gente vai ter dois elementos que nos será bastante importante de serem analisados. E quais são esses dois elementos? De antemão já te garanto, é a causa da causa e a relação. Então são esses dois termos aqui. Primeira coisa importante, eu vou querer essa parte aqui para mim. E a pergunta-chave que eu tenho para fazer é qual a relação entre desigualdade social e violência. Então, qual é a relação? Qual é o vínculo? Qual é a relação entre desigualdade social e violência? A outra coisa muito importante que eu vou buscar é tentar buscar a causa da desigualdade social. Portanto, eu vou chegar aqui e vou começar a perguntar para você, bonitinho que está aí de quarentena, todo entediado, vendo série e reclamando da vida. Saca só, qual é a causa da desigualdade social? Então aqui a gente vai buscar a nossa causa da causa. Ficou feio esse C aqui. Vamos lá, causa da causa. Então vamos pensar aqui, ó. Por que a desigualdade social é uma realidade no Brasil? Então tem vários fatores. Eu poderia pensar em fatores históricos. Posso falar sobre escravidão, posso falar sobre modelo agrário exportador monocultor, posso falar sobre fenômenos jurídicos, de lei de terra a modelo de tributação brasileiro, né? Não taxar a maneira escalonada de imposto de renda nosso é um pouco polêmico. Posso falar da lei de terra, posso falar sobre uma série de proteções que se dá às grandes fortunas, não sei, posso desenvolver aqui e faça isso em casa. Posso pensar sobre questões políticas, a quem a política serve. Então a desigualdade social como um fenômeno inequívoco, marcante e completamente poderoso no Brasil, ele se dá devido a certas causas de causa. Então repara, a violência é a ponta do iceberg. Quando eu vou cavando o iceberg, eu descubro que um dos fatores da violência é a desigualdade social, que é produto de questões históricas, questões jurídicas e questões políticas. Nesse exato momento, muitas pessoas falam assim, você querer imputar a desigualdade social ao fator gerador de violência, professor, isso é coisa de quê? De comunista, isso é simplista, isso é errado. Eu falo, cara, isso é um fator. Eu posso conjugar esses fatores com milhares de fatores agravantes. Então aqui, ó, a gente puxa o FA. O que é o FA? O conceito FA chama-se fatores agravantes. E o que vem a ser fatores agravantes? É uma compreensão macro que nenhuma relação de causa e efeito ela é garantia 100% dessa relação de causa e efeito. Eu não tenho a menor pretensão de que só a desigualdade social é promotora de violência. Tem lugar que não é desigual, que também tem violência. Tem lugar que vem um cara milionário rico, um país
que tem pouco problema, e o cara fica mal, pega o avião e mata todo mundo. Isso existe? Claro. Então eu entendo que não existe um fator único. O universo é muito complexo. A desigualdade social é uma força que catalisa a violência. Essa é a minha perspectiva. É claro que eu posso pensar assim como fatores agravantes a índole do sujeito, as questões psicológicas que o formaram. Eu posso pensar sobre uma polícia que não executa muitas vezes seu papel, um sistema judiciário que promove impunidade, leis. Eu posso pegar qualquer argumento que você imaginar e entender que eles são argumentos que criam uma realidade complexa, que vão ser elementos de promoção de maior propensão a. Sempre é maior propensão a. Então é possível que uma pessoa em ambiente de profunda desigualdade social, ele não cometa violência, mas a propensão estatística e numérica aumenta. Isso não é opinião, isso é um fato que a gente constata. Nações mais desiguais têm mais violência do que nações menos desiguais. Bom, isso é estudo técnico. Então eu entendo que N fatores se somam. Por isso que eu não tenho uma pretensão nenhuma de falar que a desigualdade social é a causa inequívoca da violência, mas que ela é uma força que cria um cenário maior, de maior propensão a, sem dúvida, essa é a minha linha de raciocínio. Lembrando que em redação, o trabalho que o professor analisa e tem que analisar é a sua capacidade de defender a sua linha argumentativa. Então, mais do que você pensar em concordo ou discordo, se você discorda, cria a sua e se dedica a fundamentar a sua. Então, a partir daí, a gente começa a ter um ensino de redação, maduro, em que a gente tem como meta fundamental te dar ferramentas para que você defenda as suas visões. Bom, então vamos aqui fazer uma organização, só para não ficar zoado, porque a brincadeira vai continuar. Toda temática, portanto, tem um problema. Esse problema tem a sua causa. Essa causa desse problema tem a sua causa da causa, que seja aquilo que gerou, e eu posso ficar brincando de explicar as relações. Mais uma vez, a gente tem um problema. Todo problema tem a sua causa. Toda causa faz a sua, não surgiu do nada, tem a sua própria causa. E entre o P e o C eu posso explicar. Esse elemento aqui eu vou chamar da linha do passado da redação. Passado da redação. Muito importante. Aqui você vai fazer gerações de natureza causal. Foco na causa do problema. Beleza. Só que eu tenho a violência aqui e eu proponho para a violência uma determinada maneira de atuar, um modo. Vou colocar pela primeira vez o modo escrito, depois vai ser só ele. O modo, a conduta. Então eu entendo, para você combater a violência, eu tenho como conduta proposta, por exemplo, aprimorar a polícia, investir em educação. Vamos colocar aqui 2 exemplos. Investimento em polícia, investimento em educação, investimento em emprego. Então eu proponho certas condutas para resolver o meu P. Bom, eu poderia explicar, aqui está a relação, por que esses elementos que eu proponho são maneiras corretas de atuar. Então a relação aqui nada mais é do que explicar o caminho. Explicar o caminho. E aí eu posso pensar também em efeitos. O que eu acredito que eu vou conseguir caso eu invista em polícia, em educação e em emprego. Show de bola. Agora,
A violência, que é um cenário inequívoco e aqui eu a observo, eu posso pensar que ela, por sua natureza, projeta consequências da violência, como, por exemplo, as pessoas ficarem trancadas em casa com medo, em pânico. E aí eu posso pensar, né, que um dos efeitos desse medo, desse pânico, das pessoas ficarem enclausuradas, é você criar como efeito da consequência do problema, por isso o nome ECOP, efeito da consequência do problema, depressão. Depressão. Eu poderia ficar explicando, né? Por que a violência cria isso tudo, e aqui seria a minha relação. Por que a violência dá medo? É meio óbvio, né? As pessoas têm medo de serem elas próprias as vítimas da violência. E dentro desse panorama aqui, eu posso ainda ficar refletindo o meu FA, né? Que são os fatores sociais ou econômicos agravantes, as relações agravantes. No futuro, a gente faz só isso aqui, ó. A gente desenha uma pirâmide, em torno dessa pirâmide a gente vai pensando, né, tudo, causa, caminho, consequência, causa da causa, efeito do caminho, efeito da consequência do problema, relações. Essa é a nossa base da nossa pirâmide, algo muito importante. Então repara que eu posso pegar qualquer tema e jogar aqui dentro, né? Se eu vou pegar, por exemplo, a crise econômica brasileira, qual é a causa? O Brasil é corrupto. Por que ele é corrupto? Você explica. Qual é a relação entre corrupção e crise? Explica. Como que eu combato a crise econômica? Quais são os efeitos? Por que eu escolhi essa medida? Quais são as consequências da crise econômica? Desemprego. Efeitos das consequências. Explica. O que agrava? A China parou de comprar commodities, fator agravante. Então, de antemão, eu quero que vocês peguem essa pirâmide aqui, essa lógica, e vocês peguem todos os temas que vocês quiserem e já comecem a aplicar. Assim vocês vão ver que vocês vão ter redações muito melhores. Se vocês pegarem todas as redações exemplares que eu mandei para vocês, todos os materiais, eu faço em cima disso, né? Por exemplo, eu faço um tópico frasal maneirão, um 2.1 maneirão, colocando a informação do problema mais a causa. Se eu quiser fazer um 2.2, um aprofundamento, eu apresento a relação mais a causa da causa, né, mais o fator agravante. No 2.3 eu posso citar, no 2.4 eu posso colocar a consequência. Isso dá uma redação top da galáxia. Então imagina aqui que eu estou falando. Em uma primeira perspectiva, o grave cenário de violência no Brasil constrói-se como subproduto da desigualdade social. Isso porque esse cenário cria um panorama de ódio, de sensação de injustiça, que tem maiores propensões a promover a violência. Realidade agravada por uma cultura de violência que sempre se fez regra no Brasil ao longo dos séculos. Nesse sentido, o filósofo tal fala qualquer coisa. Consequentemente, a população fica sem acesso a direito de liberdade. É isso. Então, eu preciso que vocês caiam muito dentro dessa perspectiva, que vocês peguem todas as gerações exemplares do material de tese e devorem-na. A partir da semana que vem, a gente já começa a aprofundar um detalhamento total os nossos argumentos. Caiam dentro. Então, o exercício para casa é saber colocar vários temas aqui dentro. Você pode fazer de olhando, né? Olhando. E a partir daí criar muitas coisas. Outro exercício que eu gostaria de vocês, né, adiantarem, eu tenho falado sobre isso, leiam os livros. Leiam os livros que a UERJ está pedindo. Muitos de vocês vão fazer já a prova. É a chance que vocês têm para lerem coisas que vão ser muito úteis. Leiam 1984, literatura de boa, Admirável Mundo Novo, Laranja Mecânica, Fahrenheit 451 e O Senhor das Moscas.
Cara, se alguém de vocês conseguir pegar esses 5 livros, esses livros são distopias que vão te dar assunto para vocês falarem sobre qualquer tema do planeta. Haja vista o planeta ser uma grande distopia. Bom, um grande abraço a todos. Te vediamo presto. Fiquem com Deus. Curtam a quarentena, força. Vocês são incríveis de manter essa garra nesse período de muita luta. E conte com a gente, estamos juntos. Batalha só começa. Um grande abraço, valeu!